boa tarde. Hoje connosco em estúdio temos o presidente do Movimento Irmãos Patriota Diáspora da Guiné-Bissau, o Filinto Jaló de Pina. Muito boa tarde, obrigada Boa por tarde. ter vindo até aqui, Obrigado. até a RFI. Em que medida é que a paralisia das instituições na Guiné-Bissau pesou e pesaram na criação deste movimento? Antes de mais, agradeço pelo convite, ter convidado os Irmãos Patriota a participar, a dar sua opinião sobre a situação política do país, da Guiné-Bissau. Achamos que era necessário criar um movimento que pode defender alguns interesses nacionais que não está a ser defendido há muito tempo. Achamos que esse movimento foi criado por mim, mas tenho várias pessoas que estão por trás, que estão a incentivar. Temos as pessoas que estão em alguns países, que são membros, que estão a colaborar conosco. Achamos que é importante ter um movimento que está interessado a bem do país e a patriotismo que a Guiné-Bissau. Achamos que os guineenses devem começar a gostar do país e ter noção do país que temos, porque esse país é de todos os guineenses, é de todos nós, e nessa base que criei esse movimento, que o movimento chama-se Irmãos Patriota, mas sim de bem-estar do povo guineense. Qual é que é o peso da diáspora guineense para tentar resolver este impasse político? A diáspora guineense tem um papel muito importante nessa situação política, econômica e social que a Guiné atravessa. A diáspora são pessoas, aliás, o povo guineense que está na diáspora são pessoas capazes, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm noção do funcionamento de um Estado. E também são pessoas que estão a lidar com a administração, com a empresa, no respectivo país de acolhimento. Então, nós achamos que a Guiné só pode mudar, mas sim com a participação maciça da diáspora guineense. Como é que essa diáspora, como é que a diáspora guineense pode ajudar, efetivamente, e na prática, a resolver a situação que a Guiné-Bissau vive desde 2015? A diáspora pode-se ajudar com o conhecimento e com a capacidade que a diáspora possui, porque sabemos nós, desde que entramos nessa crise há quase 2 anos e tal, a diáspora tem estado a alertar a opinião pública da situação e degradação que o Estado chegou e que o país chegou. E achamos que temos quadros, alguns deles a exercer nos respectivos países, que são pessoas capazes, conhecedores das instituições da República e de conhecimentos na matéria de Estado. E qual é o olhar das comunidades guineenses no estrangeiro sobre este bloqueio que se vive na Guiné-Bissau? E qual é o seu olhar também? O olhar dos Irmãos Patriota é o seguinte: nós, desde o início da nossa luta, sempre achamos que o responsável da situação que o país chegou é o atual Presidente da República, é o José Mário Vaz. Constatamos que ele mostrou ao longo dos anos que ele não tem capacidade política de dirigir o país, mas que continua a insistir com uma linha política que não está a favorecer ao povo guineense e que não favorece a ninguém. Está utilizando os métodos que achamos que esse método vai prejudicar o país e está viabilizando o país no seu caminho que o país devia caminhar, que estava a ser preparado para um futuro melhor. O Presidente da República, José Mário Vaz, achou que ele devia escolher uma forma de reagir, evocou a razão de corrupção e demitiu-se o governo, que era o governo de esperança de todos os guineenses, que era um governo liderado por engenheiro Domingos Simões Pereira. A partir daí, ele tornou-se o país em caos, onde é que os guineenses já não se entendem. Ele criou uma situação de desorganização no país, onde é que o Estado praticamente deixou de ser o Estado.
o Estado, algumas pessoas na Guiné que estão a apoiar o Presidente da República nas suas ações e nos seus interesses pessoais, que alguns estão metidos. Então achamos que só ele é que podemos responsabilizar de toda a situação de degradação que o Estado e o país se chegou. Portanto, está-me a dizer, de alguma forma, que o que acontece é que a Guiné-Bissau está a viver uma guerra política e que no seio do PAIGC, de um lado, existe o Presidente da República, José Mário Vaz, junto dos 15 deputados dissidentes, do outro lado, o Presidente do partido, antigo Primeiro-Ministro, Domingos Simões Pereira. É esta separação que está a bloquear o país? O problema do bloqueamento do país é o seguinte: há certos grupos de pessoas que estão há certos grupos de pessoas que invadiram o Estado e o partido. Essas pessoas não têm conhecimento em termos política e social. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, alguns deles, por exemplo, é o caso do primeiro-ministro, que é o Umaru Sissoko, é o caso próprio do presidente da República, que não tem conhecimento nas áreas políticas e institucional. Então, são essas pessoas que são responsáveis, e como o caso do Brema Camará. Então, qual é que é a solução? Qual é que é a proposta para resolver este impasse político que vive a Guiné-Bissau? Nós, irmãos patriotas, a solução, há 3 soluções. O Presidente da República a respeitar o acordo de Conakry, já é um bocado tarde, mas sim, foi o próprio Presidente da República que pediu a mediação do CEDEAO para ajudar a resolver o problema do país. Então, achamos que esta é a primeira proposta. E a segunda proposta... A aplicação do acordo de Conakry, que ainda não foi cumprido. Com certeza. Então, achamos que esta segunda proposta deve ser a dissolução do Parlamento e convocar eleição, mas nós, irmãos patriotas, sempre consideramos que era melhor eleições gerais. Assim que é para tirar o país na situação que o país se encontra. Nós achamos que era a situação mais perfeita para a Guiné encontrar uma situação melhor e sair de caos que o país se encontra. Qual é que é o papel da CEDEAO, da CPLP, da ONU, nesta altura na Guiné-Bissau? A comunidade internacional que nós, irmãos patriotas, constatamos, parece que eles não estão interessados no problema do país da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau fica um país isolado, no seu cantinho, onde é que as pessoas não estão interessadas em olhar para a situação do país. A população, temos populações que está a sofrer, temos pessoas a viver numa dificuldade social de uma escalada enorme, que a comunidade internacional fechou os olhos, não está interessado a resolver esse problema. A comunidade internacional, falando bem do caso da CPLP, que nós fazemos parte dessa organização, da Países de Língua Oficial Portuguesa, achamos que eles deviam ter um papel muito importante e para ajudar a Guiné a encontrar um rumo certo e de sair nessa situação que se encontra. Caso do CEDEAO, é um caso específico onde é que nós sabemos que estão alguns representantes de CEDEAO estão por camuflagem, estão no país, mas estão ajudando o Presidente da República com o seu primeiro-ministro, Umaru Sissoko, a não deixar o país sair nessa situação, porque quem é que ganha quando o país, a Guiné-Bissau, tem problemas políticos, sociais e econômicos? É o Senegal, o nosso vizinho, é que ganha com essa situação. Nós achamos que não pode ser essa situação, já passou o limite, não se pode continuar, já chega e o povo guineense tem que começar a tomar medidas e decisão, porque o povo é que elege o presidente, o povo é que escolheu o presidente, agora o povo já não quer. O povo precisa de dizer alguma coisa sobre essa situação, porque o povo já está a sofrer há muitos anos.
Fala precisamente dos guineenses que sofrem com consequências desta crise que afeta a Guiné-Bissau há mais de 2 anos. Nos últimos 2 anos o Parlamento está paralisado, não há orçamento de Estado, o Governo atua na base de duodécimos, há sucessivas greves que paralisam vários setores muito importantes para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Há denúncias de censura por parte da comunicação social. Pois é, estamos a viver na Guiné-Bissau um sistema de ditadura silenciosa. Significa as pessoas não é assassinada fisicamente, mas há uma morte lenta que está-se a praticar na Guiné. Porque dizer uma morte lenta? Porque as pessoas estão a morrer com falta de assistência. Não há assistência medical, não há assistência social, há uma crise, as pessoas não têm recursos para sobreviver, então isso tornou-se o país vulnerável. Temos os países vizinhos, temos estrangeiros de países vizinhos que estão na Guiné, que estão a praticar os seus comércios informal de uma forma desorganizada, porque encontraram um país onde é que não há uma organização, encontrou um Estado frágil, onde é que um primeiro-ministro fala uma coisa de manhã, à noite depois diz outra coisa, com declarações que não correspondem ao próprio país que ele está a governar, e até o presidente também a mesma coisa. São pessoas que estão a governar a Guiné-Bissau numa forma de clientelismo e de amiguismo. E nós, irmãos patriotas, condenamos firmemente esse tipo de comportamento destes homens que sempre nós consideramos como os aventureiros de política, porque eles não têm noção das instituições da República, eles não têm respeito para o povo que escolhe, por exemplo, com o caso do presidente, que o povo elegeu como presidente da República, eles estão a reagir à conta dos benefícios deles e das pessoas que os representam. Falava de uma morte lenta que a Guiné-Bissau está a viver, falava de um cenário possível para esta saída de crise, que era antecipar a eleições gerais. A Guiné-Bissau tem eleições marcadas, terá eleições marcadas para o próximo ano. O país pode avançar sozinho para estas eleições? O país sempre precisa de ajuda internacional. Como sabe, a Guiné-Bissau é um país com fracos recursos econômicos. Tudo isso é provocado por longos tempos de crise que o país confronta, não é? A Guiné-Bissau tem os seus recursos, mas, como sabe, recursos de um país é preciso que o país tenha pessoas capazes, frente de Estado, para fazer face ao mundo que nós vivemos. Estamos a viver num mundo globalizado, onde a Guiné faz parte. Então é preciso que os homens que estão a lidar com a política e o poder na Guiné, que têm noção de país e o povo é que estão a governar. Então achamos que com a ajuda internacional talvez a Guiné consiga ter eleições gerais. É isso que nós pedimos, irmãos patriotas. Se é possível isso, nós era melhor para tirar o Guiné na situação que está. E nós, nas próximas eleições que vêm, já fizemos várias propostas, estamos a preparar propostas, onde é que sugerimos que propostas que nós preparamos era de baixar o salário do Presidente da República, privilégios do Presidente da República, de Primeiro-Ministro, de Secretários de Estado, de Ministros e de Presidente da Assembleia e de Procurador-Geral da República, que esses dinheiros assim passam a ser aplicados na ação social e pronto, é a única forma assim que é para a política na Guiné não passa a ser um campo de atraição onde é que as pessoas vêm para procura do dinheiro a resolver problemas pessoais, não. Assim as pessoas vêm na política por convicção própria e por sentido do patriotismo. No início da entrevista falava de pessoas que estão por detrás deste movimento Irmãos Patriotas de Diáspora da Guiné-Bissau aqui em França. Que pessoas são estas? Existe um apoio partidário por trás deste movimento? Não, este movimento não tem apoio partidário, não.
tem apoio dos cidadãos patriotas. Alguns são filhos de combatentes de liberdade da pátria, como o meu caso. Os meus pais são combatentes de liberdade da pátria que lutaram para a independência da Guiné. Então nós achamos que o país conseguiu a sua independência com suor e sangue e o sacrifício que levou 11 anos de luta armada. Então nós não podemos sentar nas nossas casas, no conforto das nossas casas, com os braços cruzados, a dizer não, deixa o país, vai à sua sorte e nós não temos nada com isso. Existe uma responsabilização. Exatamente, as pessoas têm que ser responsabilizadas. E nós, esta luta é uma luta que vai levar muito tempo, que vamos responsabilizar todas as pessoas que participaram nestas ações para viabilizar o país, para não deixar o país avançar, que bloquearam o país há 2 anos e tal. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas e têm que ser confrontadas com os fatos que eles evocaram que não existem e obrigaram o país a entrar em ruptura, obrigaram o povo guineense a se divergirem, não é? E nós não podemos aceitar isso. Muitíssimo obrigada. Obrigado, eu.